Para você, tamanho é documento? Pois é, depois da vinheta eu vou te explicar o porquê eu te fiz essa pergunta. Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo extraindo insights desse livro aqui, Marketing e Comunicação na Era Pós-Digital, do grandioso Walter Longo. E essa pergunta, essa brincadeira que eu fiz no início de perguntar se para você tamanho seria documento, é exatamente porque nessa parte 2 do livro, um dos tópicos do livro, um dos subcapítulos, vamos dizer assim, ele faz essa pergunta. Inclusive, essa parte 2 é uma série de questionamentos que ele faz analogias e brincadeiras com perguntas para identificar o que a era digital está trazendo para as empresas, desde desafios até oportunidades. E quando o Walter Longo pergunta sobre para você tamanho e documento, ele se refere, obviamente não é ao dito popular, mas ele se refere a como a mentalidade e como o desenvolvimento das novas empresas que estão surgindo mudou um pouco essa percepção. Tá? Na minha época de faculdade, meu sonho ali era trabalhar numa grande agência, naquelas agências de 5 andares com 1000 funcionários e partições e repartições. Hoje eu já não penso assim. Ele faz esse paralelo exatamente até para dizer o seguinte: quanto maior a sua estrutura, mais risco você corre, mais burocráticos são os seus processos, talvez mais travado é o seu desenvolvimento, mesmo que você tenha muitos recursos. Obviamente, quanto maior a sua corporação, a sua empresa, o seu crescimento, mais arriscado mais dívidas você vai ter, mais recursos você vai ter que alocar, mais pessoas você vai ter que pagar. E por isso ele faz essa pergunta para trazer o contexto do o que o digital trouxe hoje. É incrível a ponto de que tem gente dentro de casa desenvolvendo projetos digitais com equipes de 3, 4, 5 pessoas, 10 pessoas, com valores exorbitantes, porque é muita questão do hábito e da cultura de você entender que o ambiente digital te dá o mundo inteiro, te dá uma janela de oportunidades, se você souber usar o ambiente online como cultura digital, como meio de comunicação entre comunidades e várias oportunidades relacionadas ao mundo inteiro. E ele fala aí sobre isso, exatamente. O tamanho não é mais o documento. Na verdade, a pergunta dele depois vem com uma certa afirmação nesse ponto, que tamanho não é mais documento. Aí ele cita um exemplo muito claro, muito recente até, que em 2014, uma empresa de 55 funcionários e apenas 5 anos de existência foi comprada pelo Facebook por 19 bilhões de dólares, ou seja, um aplicativo que é o WhatsApp, e aí esse aplicativo infernal chamado WhatsApp foi comprado por 19 bilhões, sendo que ele é um projeto de apenas 5 anos. Né? Eu lembro quando eu abri a primeira empresa, a primeira agência, a gente procurou o Sebrae para ver estatísticas de empresas, fez um estudo de mercado um quase plano de negócio, nem posso dizer que foi um plano de negócio, e que o Sebrae tinha lá vários números, e um deles era que as empresas que saíam do 5º ano de desenvolvimento, que sobreviviam 5 anos de mercado, eram empresas que poderiam considerar aí que continuariam seguindo, rumando, traçando uma trajetória mais de sucesso, vamos dizer assim, de crescimento. Então, no mercado mais tradicional, nas empresas corporativistas, onde você tem ali essa mentalidade de quando você cresce, você aluga uma sala maior, aluga uma sala de mais andares, contrata mais pessoas. Essa é a cultura padrão do mercado, né? Então, o Sebrae, nas pesquisas do Sebrae, 5 anos é o que você tem que fazer para sobreviver. Na mentalidade que o digital nos traz, que o ambiente nos traz, nós temos esse exemplo. 5 anos de empresa, 55 funcionários, 19 bilhões em valor, né, que foi comprado pelo Facebook. Então ele dá esse exemplo, ele dá outros exemplos de porque o tamanho não é mais um grande diferencial, porque você não deve buscar por grandeza, e sim por adaptação de hábitos
e sim por entender a cultura dos movimentos que o digital nos oferece, e por aí vai. Até pensei, tem um vídeo meu chamado sobre planejamento estratégico, chamado Empresas Castelo de Areia, em que eu falo da importância de se contratar um profissional de planejamento estratégico focando no longo prazo. E aí eu já queria me defender, que é muito diferente você ter um planejador, ter um planejamento estratégico focando no longo prazo e ter essa mentalidade burocrática de pensar em empresas tradicionais. Não é nada disso. Eu posso muito bem ser um bom planejamento estratégico, o que me dá a capacidade de tomar decisões mais assertivas, entendendo dos 3 níveis ali, né, curto, médio e longo prazo, para poder alavancar, né, eu não gosto muito dessa palavra, mas para poder alavancar um negócio hoje com pouquíssimos recursos, com poucas pessoas, boas e poucas pessoas, em pouco tempo, e ganhar um valor de mercado considerável. Não, claro que é muito difícil você chegar nesse valor. Não é difícil, na verdade, né? É muita coisa de feeling, de oportunidade, de visão, chegar num valor aí de 19 bilhões, mas se a gente pesquisar startups aí no Brasil, a gente vê que existem vários, né, que eles chamam de unicórnios, que são empresas que surgiram em muito pouco tempo, com essa cultura do maker, de fazer acontecer, entregar, que é muito válido, desde que você tenha, lógico, um plano, né, de ação a longo prazo também. Essa cultura maker já veio para isso. Então, eu até me vi pensando se eu não estava se eu estava concordando com o que o Walter Longo disse e ao mesmo tempo apoiando o processo burocrático, mas não que eu apoie os processos burocráticos. O que ele traz no livro, de novo, é você ter a capacidade de adaptação dos seus hábitos para entender que o ambiente digital ele acontece a todo momento. Ele é um organismo vivo e que você precisa se movimentar junto com ele. Não é aquela coisa mais destacada que é igual, ainda existe, né? Não vou dizer que era, as tradicionais, onde você está ali com um crescimento exponencial, cada vez com riscos maiores, mas também com lucros maiores, mas assim, uma queda numa empresa de 5 andares, né, é muito mais, como é que eu vou dizer, muito mais arriscada, muito mais perigosa do que uma pequena empresa aí com 10, 15, 20 ou 55 funcionários contratados para fazer o negócio andar. É muito da cultura do vamos fazer para ver o que acontece. Desculpa, estou meio rouco hoje. Mas é isso. Então, o que fica de insight desse capítulo? Né? Tamanho não é documento. E é exatamente isso que ele pede, que ele pede para nós refletirmos. Eu não preciso pensar em grandiosidades para ser um bom profissional, para ter uma boa empresa, para entregar bons resultados, para ser um bom estrategista de comunicação. Eu preciso pensar na capacidade de adaptação, de mentalidade que converse com o ambiente que a gente está vivendo hoje, que é uma cultura digital, um ambiente online, um ambiente extremamente orgânico, beleza? Vou ficando por aqui. Na terça-feira ou na sexta, enfim, dois vídeos por semana vão ser estudando o capítulo do Walter Longo, e a semana que vem a gente vai falar de mais um questionamento do Walter Longo, que é: o cliente tem sempre razão? Então, fica pro próximo vídeo da semana que vem. Vou ficando por aqui e fui!